Bom dia, meus irmãos queridos. É uma alegria recebê-los para mais um culto que nós prestaremos juntos ao nosso Senhor e ênfase no juntos, em comunhão, em comunidade. Talvez você pense, mas pastor, nós estamos ainda em reclusão por conta da pandemia, mas a nossa unidade está em Cristo Jesus e Cristo Jesus nos faz comuns como irmãos. Então, independente desse espaço que existe entre nós, cada um no seu lar, cada um na sua casa, cada um no seu ambiente, não com aquela conexão mais direta, com aquele abraço caloroso que nós gostamos de dar, mas ainda assim nós estamos irmanados em Cristo Jesus nosso Senhor. E é com esse espírito de comunidade, de comunhão, de igreja, que nós adoraremos ao Senhor juntos. E hoje, com muita alegria, nós ouviremos a palavra do meu querido amigo, pastor Gustavo, da Igreja Batista da Paz. Então eu convido você, nesse culto, já ir preparando seu coração, sua mente, chegando à presença do Senhor, por aquilo que Jesus fez por nós, em oração, em adoração, e desejosos não só de celebrar aquilo que Ele tem feito por nós, mas também de ouvir a sua voz por meio do seu servo. Mas eu queria aproveitar esse momento também para orarmos e assim iniciarmos o nosso culto, celebrando o fato de que daquilo que Cristo fez por nós nos torna co-herdeiros com Ele da glória eterna que nos aguarda. Vamos orar? Mas antes ainda dessa oração, não esqueça, por favor, de partilhar o link do nosso culto, convidar um familiar seu, um amigo seu que você gostaria que cultuasse conosco nessa manhã. Faça isso. Aproveite esse iniciozinho ainda, enquanto ainda não demos a nossa oração inicial e iniciamos assim o nosso culto, para você partilhar o link. Mas não só de hoje, seja participante na divulgação do conteúdo que a nossa igreja tem produzido, dos cultos que nós temos prestado a Deus. Quinta-feira, às 20 horas, o nosso culto de oração, os pedidos de oração que chegam ao nosso grupo de WhatsApp são lidos, assim como também nós adoramos ao Senhor, ouvimos a sua palavra. Não é porque não estamos juntos fisicamente que nós perdemos o nosso propósito de vida, e o nosso propósito é servir o nosso Senhor que nos salvou e nos redimiu da morte por meio do seu sacrifício vicário. Então faça isso, partilhe a mensagem do amor de Deus, do Evangelho da graça que essa igreja tem pregado, da salvação que há em Jesus Cristo, com os seus, com aqueles que são próximos a você, e aproveite esse mecanismo tecnológico que tem nos abençoado e nos servido, principalmente para um momento como esse, em que ainda precisamos estar afastados uns dos outros de modo mais pessoal. Mas vamos orar, iniciando assim o nosso culto, adorando o nosso Senhor, pedindo que Ele visite-nos com poder e graça. Ó Senhor querido, louvamos o Teu nome porque nós reconhecemos que aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez por nós no Calvário, comprou para nós um lugar na morada celestial ao Teu lado, mas não só isso, fez-nos parte de um corpo, que é a Tua igreja, onde pecadores como nós são acolhidos pelo Teu amor e Tua misericórdia. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pelo Teu povo, muito obrigado por aqueles que o Senhor chamou em graça para caminhar com Cristo Jesus e se renderam a esse amor e têm sido instrumentos abençoadores no mundo e na vida daqueles que convivem com eles. Que nós sejamos, como igreja, instrumentos da Tua graça aqui na nossa vizinhança, onde colocarmos a planta dos nossos pés com as pessoas que nos relacionarmos. Que o Senhor nos ajude e nos oriente. Mas, sobretudo, nessa manhã, ó Pai Santo, recebe o culto que iremos prestar, pois o fazemos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que é nosso Senhor hoje e será para sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de receber tal louvor. Em Efésios 3, 20, 21, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.
Nós vamos louvar ao Senhor e está aqui o povo de Deus reunido. Nós vamos exaltá-lo, glorificá-lo nesse momento. Senhor, aqui está o teu povo. Queremos te louvar, Pai. Recebe o nosso louvor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és santo. Exaltamos, exaltamos teu doce nome, teu amor pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, numa só voz, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. E Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Para sempre, Senhor. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Senhor, venha santificar a tua igreja. Nós pedimos que o quanto o Senhor é exaltado, o quanto o Senhor é grande e santo, que o Senhor reflita em nós aquilo que nós precisamos mudar. Nós vamos clamar ao Senhor agora, que o Senhor santifique em nosso coração tudo que nós precisamos, que o Senhor santifique nossa vida. Nós vamos cantar esse hino agora como um clamor ao Senhor, para que o Senhor santifique os nossos passos em cada dia. Tenha misericórdia de nós, Pai.
Ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por essa igreja plantada aqui nessa localidade, que possamos ser luz e brilhar para esse povo que necessita da Tua graça, Senhor. Te pedimos também por todas as igrejas espalhadas pelo nosso estado, pelo nosso país, pela igreja perseguida, Senhor, em outros locais no mundo afora, que o Teu Santo Espírito esteja sempre guardando o Teu povo, Pai, protegendo, livrando de todo o mal, que sejamos sempre, Pai, luz, que possamos sempre não ter vergonha de levar o Teu Evangelho a todas as pessoas, ó Pai, porque todos necessitam da Tua palavra, das boas novas de salvação. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Essa oração fazemos no precioso nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos queridos da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Para mim é uma alegria muito grande estarmos juntos nesta noite, para celebrarmos ao Senhor, para nos voltarmos para a Palavra de Deus, que é fonte de fé, de vida, de esperança, e ela que é sustento e direção para nós nesses tempos tão desafiadores que temos vivido, mas é esta palavra que nos inspira e nos leva a nos tornarmos uma igreja, corpo de Cristo, cada vez mais relevante neste momento. Eu queria pensar com vocês nesta noite um desafio de sermos uma igreja, aproveitando que agora no mês de outubro é um mês que as igrejas evangélicas, de uma forma geral, fazem menção, se recordam, abordam de alguma maneira o aniversário da Reforma Protestante de 1517, e ela tem como um lema a Igreja Reformada sempre se reformando. Salvo as proporções e os contextos históricos, mas é uma frase que nos faz pensar no desafio de ser igreja nesse tempo. Nos faz pensar na recomendação de Paulo, dizendo para que todos nós, em todo tempo, renovemos o nosso entendimento, para que renovemos o nosso entendimento da nossa fé. E nesse tempo, o que faz de nós uma igreja sempre em transformação? Uma igreja sempre se reformando, se reatualizando, porque para cada era é um desafio. Muitas vezes a gente ouve a frase dizendo: não se fazem mais cristãos como antigamente, não se fazem mais pastores ou pastoras como antigamente, não se fazem mais líderes, obreiros como antigamente. Graças a Deus, porque esses obreiros, esses líderes, esses cristãos serviram a antigamente. E nós somos desafiados nas demandas desse tempo. E Deus nos dá capacitação, graça, sensibilidade e direção do Espírito para respondermos às questões de hoje. A questão da nossa sociedade nesse tempo, desse golpe que levamos, dessa pandemia, o que ser uma igreja se reformando, se reatualizando, se ressignificando nesse tempo. Para conversar com você hoje, eu quero então pensar 2 textos da Palavra de Deus. Eu te convido a ler comigo Atos, capítulo 12, versículo 1, que diz o seguinte para nós. Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu,
não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo, ele me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde havia muita gente reunido e que estava orando por ele. No outro texto, quero ler com você 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, que diz assim, 2 Timóteo 4, versículo 6. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Versículo 17 e 18. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por sua palavra neste momento em que colocamos nosso coração diante do Senhor, sabendo da sua graça e dos sinais, ó Deus, o teu convite de sermos cristãos desafiados pela sua palavra e também consolados pelo teu Espírito. Obrigado por esse tempo em que colocamos nosso coração em tuas mãos. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você percebeu que nesse texto nós vimos dois fatos marcantes na vida do apóstolo Pedro e na vida do apóstolo Paulo. Dois homens que tiveram experiências marcantes, significativas e arrebatadoras com Jesus. Pedro, um homem com suas mãos marcadas pelas redes, pela pesca, pelo serviço que lhe era imposto quando conheceu Jesus. E Paulo, um homem também marcado pelas suas experiências de vida, vinda do judaísmo e também do seu passado triste de perseguição aos cristãos. Mas dois homens que tiveram encontro com Jesus de alguma maneira. Pedro, que foi chamado por Jesus quando ele vem chamando os discípulos com aquele olhar avassalador de Cristo, vem e segue-me. Paulo, a caminho de Damasco, ouve a voz de Jesus e a sua vida é repentinamente e para sempre transformada. Mas cada um na sua qualidade, cada um nos seus dons, cada um nas suas particularidades e histórias pessoais, foram usados por Deus para causar uma transformação e para serem altamente relevantes naquilo que se propuseram atender do chamado de Cristo. Se Pedro foi talvez o apóstolo dos judeus, Paulo foi o apóstolo dos gentios. Pedro, que comunicou nas categorias judaicas a salvação, Paulo comunicou nas categorias gentílicas e universais, talvez, do evangelho que é para todos os homens, todos os indivíduos sem distinção. E nesse texto que nós vemos, nós somos levados a pensar que nesse episódio de Pedro, a igreja se tornou relevante em meio ao sofrimento, em meio aos desafios que lhes eram impostos, quando ela se tornou uma igreja unida. A gente olha para essa experiência de Paulo e Pedro e percebe que mesmo os dois, tendo suas diferenças de visões de mundo, de entendimento,
Até no capítulo de Atos, depois um outro momento, vai dizer que Paulo e Pedro têm ali uma defesa até muito acalorada das suas percepções do que era o Evangelho, mas mesmo assim eles se tornaram uma família, como são as nossas famílias consanguíneas, que até nos desentendemos, mas não deixamos de ser irmãos uns dos outros. E nesse contexto, tanto Pedro quanto Paulo tiveram suas vidas mudadas com uma pergunta pessoal, específica e arrebatadora de Jesus. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus pergunta para Saulo, então: Saulo, por que você me persegue? Esse chamado específico, que aqui na Bíblia foi relatado, os chamados individuais de Pedro e Paulo, o Senhor faz para nós com convocações, chamados diários e específicos aos nossos corações. Nesse contexto aqui de Pedro, Pedro se vê preso pelo Império Romano, Tiago já havia sido morto pelo Império Romano, e isso agradava a população, dentre as demandas do Império Romano, na sua conquista de poder e opressão sobre o povo. Mas a igreja, nesse contexto, se mostrou que ela permaneceu unida mediante a esse sofrimento. Em nenhum momento aqui desse texto, nós vimos ou conseguimos ler que alguém culpou um ao outro pelo acontecido. Mas foi culpa de Pedro não ter tomado cuidado e ter se deixado pegar, capturar pelo Império Romano? Foi culpa de Tiago, que vacilou e deixou rastros, brechas talvez, para que o Império Romano o pegasse e o matasse? Mas quando a tragédia os assolou, os acometeu, essa igreja se uniu. Essa igreja se viu num único propósito de orar. E nesses tempos que estamos vivendo, nós temos percebido o desafio, talvez mais claro que isso impossível, de que nós somos igreja, independente de onde estivermos. Nós individualmente somos igreja, mesmo que cada um esteja na sua casa, mas celebramos ao mesmo Cristo, celebramos a mesma fé, celebramos ao mesmo Senhor. E cada um em seu lugar, cada um que ficava sabendo dessa notícia quanto o que havia acontecido a Pedro, estavam orando, estavam unidos. E a gente pode pensar como nós seremos uma igreja unida nesse tempo. Jesus diz lá no Evangelho de João que se nós tivéssemos amor uns pelos outros, nós seríamos reconhecidos como amigos dele. Talvez se nós formos vistos como unidos, como irmãos, como praticantes do amor ágape, do amor verdadeiro, do amor concreto, do amor sacrificial um pelos outros, sem demagogias, sem frases prontas, sem clichê, nós seremos uma igreja que testemunha a sua unidade. Talvez em nossa cidade, em nosso estado, poucas vezes tenhamos tido o nome da fé cristã, de líderes religiosos, tão mergulhados na lama como estamos vendo. Tão tripudiados, tão envergonhados como estamos passando, e por sermos a mesma igreja de Cristo, sofremos as consequências porque somos um corpo. E nesse contexto, o que podemos olhar dessa história para nos tornarmos uma igreja unida, como resposta a essa igreja que atende aos apelos desse momento, como resposta de uma igreja que está antenada aos desafios? Temos vivido um tempo em que podemos dar uma resposta concreta e atual para o que essa pandemia tem demandado de nós. Por tantas vezes, ao olharmos a história do cristianismo, a história da fé cristã, a igreja é sempre tardia, lerda, letárgica em responder às demandas. E ao sermos uma igreja unida nesse momento, nós conseguimos mostrar a essência do Cristo em nós. Nessa história, a igreja está unida para orar. A igreja está unida para clamar, para interceder, para suplicar ao Cristo
motivo da fé que libertasse a Pedro. E eles puderam alcançar essa vitória, esse milagre de ver o apóstolo Pedro solto, liberto. E estamos vivendo um tempo também carregando traumas e marcas de um momento em nossa sociedade em que a unidade é um elemento caríssimo e raro em nosso meio. Em que conseguimos concordar? Em que conseguimos falar a mesma língua? No que conseguimos ir e olhar para um mesmo objetivo? Há uma frase atribuída a Agostinho, ou Santo Agostinho, como alguns dizem, que nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade e em todas as coisas o amor. Independente do que pensamos, da forma que enxergamos o mundo, das nossas histórias, nós temos a unidade. Há um autor chamado Eduardo Galeano que fala que nós não somos feitos de átomos, somos feitos de história. Você tem a sua história, a sua família tem a sua história, seus filhos têm a sua história, seus pais têm a sua história, como os meus. Cada um de nós em nossas igrejas temos nossas histórias, mas todas elas nos fazem e devem somar para que nos tornemos mais humanos, mais generosos, mais sensíveis à dor e à necessidade dos nossos semelhantes, daqueles que estão ao nosso redor. Não para nos fazermos mais sábios, mais inteligentes, mais preparados, mais elitizados, mais diferenciados, mas mais unidos no propósito de sermos uma igreja unida. Nesse momento, a igreja de Cristo, naqueles primeiros anos do primeiro século, a igreja estava decapitada. Cristo havia sido cravado na cruz, havia ressuscitado, mas agora, dia a dia, tempos em tempos, os discípulos, os apóstolos estavam sendo mortos, estavam sendo martirizados. E o que vai unir essa igreja que está decapitada? Propósito em Deus. E alcançamos a unidade através da oração. A unidade é esse elemento que nós ativamos com a oração, é quando abrimos o nosso coração para aquilo que Deus quer falar para nós, aquilo que o Espírito Santo de Deus quer sinalizar para nós esse tempo, aquilo que o Espírito Santo de Deus tem soprado para nós, para a sua igreja nesse tempo. E se não temos essa atitude de ouvirmos a Deus, de estarmos conversando com Deus, estarmos ligados, unidos pelos cordões da oração, da comunhão, da unidade, não entenderemos o propósito da igreja para esse tempo. Nessa igreja que está se reformando sempre, nessa igreja que está passando por constantes transformações, ataques, perguntas, intimidações, como permaneceremos unidos? Nesse momento a igreja não se lamentou, a igreja orou. A igreja não gastou energia em alcançar culpados, em acusar, em abandonar ou em maldizer, mas a igreja envidou esforços em orar, socorrer e se unir. Será que nós, nesse tempo de sermos uma igreja que está se atualizando, não precisemos nos unir mais, enxergarmos o mesmo propósito e nos colocarmos como instrumentos de Deus para esse tempo? Uma segunda coisa que nós podemos aprender com esse texto que nós lemos do apóstolo Paulo é que nós precisamos nos tornar uma igreja profética. Não dessas profecias genéricas, baratas, sem propósito, sem sentido e desconectada do divino, desconectada do Senhor, desconectada do eterno. Mas uma igreja de profetas e profetisas que estão entendendo a voz de Deus, entendendo o que Deus quer para nós. E como Deus pode nos usar para sermos profetas e profetisas nesse tempo? Quando Saulo transforma o seu nome para Paulo, Paulo significa pequeno. Talvez isso é um choque na identidade de Paulo, que era um dos maiorais na religião judaica,
vem de uma linhagem nobre e seleta dos judeus, mas agora esse Paulo cai do cavalo, cai na poeira e cego, sem entender o que estava acontecendo. E é esse homem, embolado na poeira do caminho de Damasco, sem o nome, sem as suas credenciais, sem o seu crachá, sem as suas insígnias e condecorações de maioral da religião. É esse Paulo pequeno que Jesus usa como apóstolo e como o maior, talvez, missionário do Novo Testamento. Como apóstolo do Novo Testamento. Depende de nós sermos pequenos como Paulo para nos tornarmos profetas e profetisas de Deus nesse tempo. Paulo se entende tão profeta que ele diz que a sua vida, nessa carta dele, segunda a Timóteo, capítulo 4, que ele está sendo derramado como uma oferta. O que é ser um profeta nesse tempo, na igreja brasileira, na sociedade brasileira? Eu ouvi um pastor contar uma história que ele foi acompanhar outro pastor, seu amigo, que era missionário num país no qual o evangelho sofre muitas restrições. E ao chegar lá, eles foram à casa de um missionário local e foram comer, foram jantar. E de repente eles escutam uma gritaria no portão. Alguém vai lá perguntá-los o que estava acontecendo. E eram líderes religiosos locais que vão perguntar por que aquelas pessoas estão ali. E a conversa se acalora, se prolonga, e aquele pastor que levou esse pastor brasileiro para lá fala: vamos embora. E mais que depressa eles saíram dali de forma bem rápida, e quando já chegaram ao local seguro, aquele pastor contou o que havia acontecido. Ele disse: olha, vieram líderes religiosos mandar que as mulheres da casa parassem de cantar, porque senão eles iam tocar fogo na casa. E o dono da casa disse para aqueles líderes religiosos: olha, nós não vamos parar de cantar, porque assim como os profetas de vocês dão a vida pelo Deus de vocês, esses nossos profetas brasileiros vão ter muito prazer em dar a vida por Jesus. E aquele pastor respira aliviado quando sai dali, porque ele se viu não preparado a morrer por Jesus naquele momento. E ele faz uma reflexão sobre essa sua experiência que ele viveu nesse país com a experiência que vivemos do Evangelho aqui no Brasil. Será que para ser cristão no Brasil precisamos morrer pelo Evangelho? Ele chega à conclusão que para ser cristão no Brasil precisamos viver pelo Evangelho. Felizmente vivemos um país sem perseguição alguma com a fé cristã. Podemos pregar o Evangelho em qualquer lugar. Ninguém é morto por isso, até que se tenha notícia contrária. Mas por não termos a perseguição e não precisarmos morrer pelo Evangelho, precisamos viver todos os dias da nossa vida como única meta e propósito, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Profetas e profetisas de Jesus precisam ter a Cristo como norte diário da sua vida. Nesse texto aqui que nós lemos, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, também com o apóstolo Pedro, que os profetas são aqueles que têm seus corações abertos ao que Deus quer falar. Aqueles que se fecham em si mesmos, aqueles que se fecham em suas opiniões, aqueles que se fecham na sua forma de enxergar o mundo, na sua fé, aqueles que se formam no seu corpo doutrinário, aqueles que se fecham numa maneira única, absoluta e exclusiva, porque sempre foi feito assim, não se abrem àquilo que Deus quer fazer, quer renovar, quer atualizar em nós. A forma que Paulo pregava não era a mesma que Pedro pregava. As pessoas para as quais Paulo falava não eram as mesmas para as quais os outros apóstolos falavam. E as que falamos hoje. E o Espírito Santo é o mesmo que sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, como disse Jesus para Nicodemos. Queremos uma igreja profética? Sim, queremos. Então sirvamos mais.
Queremos uma igreja profética? Amemos de forma sacrificial ainda mais. As pessoas estão prontas para nos ver despregarmos o Evangelho. Quando nos confundimos no propósito de ser igreja, quando nos confundimos no propósito de falar da cruz de Cristo, estamos despregando o Evangelho. Eles estão prontos para olharem, para nos exporem nos noticiários, para sermos causa de escândalo e pedra de tropeço. Mas essa pregação prática, concreta e real, tangível, é uma das maneiras de mostrarmos o quanto somos, queremos ser e nos esforçamos em nos tornarmos cada dia mais uma igreja profética. O apóstolo Paulo se viu como uma oferta nas mãos de Deus. Conheço um jovem pastor aqui na cidade do Rio de Janeiro, que por muito tempo na sua vida, ele se preparou para ser missionário em países islâmicos. E ele tinha uma clareza no seu coração de que, se necessário fosse ser morto e assassinado em nome do Cristo nos países islâmicos, ele estaria disposto. E quando eu soube desse testemunho, desse jovem missionário, desse jovem pastor, eu precisei rever a minha fé. Porque eu não estava disposto a esta mesma coragem. Claro que neste tempo precisamos também viver pelo Evangelho. Mas o quanto estamos dispostos a nos derramarmos como oferta, como diz o apóstolo Paulo, a vivermos uma vida tal, profética tal, de dizer, olha, terminei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, e agora minha vida está sendo derramada como uma oferta. Nesse tempo, para sermos uma igreja unida, uma igreja profética, uma igreja atualizada, uma igreja para este tempo, o Senhor pede de nós para que sejamos, então, pessoas que se derramem como uma oferta. Pessoas que estão dispostas a se gastarem pelo outro. Há uma outra frase atribuída a John Wesley, na qual ele diz, o John Wesley, que foi um dos propagadores do movimento metodista, é que a sua vida era gasta, derretida como uma vela para o Evangelho. Talvez é tempo de nos gastarmos mais, nos derretermos mais em torno do Evangelho. Muito mais do que sermos só uma igreja confessante do Evangelho, confessante de uma religião, confessante de um credo, de um corpo doutrinário, mas uma igreja que se derrete, que milita, uma igreja militante para a causa de Cristo. Que o Senhor coloque em nós o desafio de, como Pedro e Paulo, sermos uma igreja que fala de unidade e que, a partir desse propósito, ore mais, creia mais nos milagres, creia mais no que Deus pode fazer, creia mais através desse privilégio que temos da oração e do que Deus pode fazer através da fé nele mesmo, no próprio Cristo ressuscitado no domingo de manhã. E possamos nos colocar como profetas e profetisas vivos para nos derramarmos como oferta diante daquilo que Deus quer de nós nesse tempo tão desafiador e tão oportuno de comunicarmos a fé em Jesus. Que Deus abençoe vocês, Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá, Deus abençoe o pastor Jonatas e toda a liderança dessa igreja, para que aqui, a cada dia mais, esta igreja seja profética e unida com Cristo. Amém. Nós vamos levantar agora a nossa bandeira e nela está escrita Jesus. Nós somos a igreja que representa esse símbolo, que vai aonde a gente conseguir ir representando Jesus. Você é essa igreja, o estandarte é Jesus. Vamos cantar esse hino. Louve ao Senhor. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor.
poderoso comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, dessa igreja de Jesus. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. Estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. Estandarte levantai, espalhando a sua. Diga mais uma vez, resolutos. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus. Estandarte levantai, espalhando a sua luz. Avante! Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Oh, por que duvidas sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, Soltei! solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Soltei! Quando perdes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, Soltei! solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele
Foi uma alegria e um privilégio para nós adorar ao Senhor, é sempre um privilégio. Eu penso no culto como uma dádiva que Deus nos dá de oferecer a Ele gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Então é a oportunidade onde nós, como comunidade, adoramos ao Senhor. E aí, diante de uma palavra dessa desafiadora para sermos relevantes como igreja, nós nos despedimos. Mas também pensando em igreja, eu gostaria de lembrar que hoje, dia 25 de outubro, nós temos a nossa Assembleia Regular Administrativa para tratar os assuntos institucionais da nossa comunidade. Então eu peço que você, membro da nossa igreja, que tem aí participado desse culto conosco, você receberá pelo grupo de avisos um link para que você acesse uma plataforma virtual onde você poderá participar da nossa Assembleia, onde trataremos dos assuntos da rotina da nossa comunidade. É importantíssimo a sua participação. Gostaria de vê-los logo mais às 18 horas, então não deixa de acompanhar, separar esse horáriozinho para que nós possamos ali acertar aquilo que nós precisamos como instituição, como igreja do Senhor, que aqui foi colocada para servir e tem as suas responsabilidades também para com a realidade que nos cerca. Mas também tem sido um tempo muito bom onde nós interagimos ali no iniciozinho e no finalzinho da Assembleia, podemos rever e pelo menos ver, né, alguns irmãos que há tempo nós não vemos. Então convido você para a Assembleia e que Deus possa nos abençoar. Eu vou impetrar a bênção final e assim dar fim ao nosso culto. Culto esse abençoador que nós tivemos, pensando e refletindo sobre igreja. Que nós saiamos daqui com isso, profundamente enraizado nos nossos corações, para que nós possamos refletir esse mundo e demonstrar uma igreja que abençoa vidas, que glorifica o nome do Senhor. Vamos orar? E agora, que o amor de Deus, nosso eterno Pai Celestial, a graça do Senhor Jesus Cristo, a esperança nossa, sejam conosco hoje e todos os dias, até quando estivermos com Ele para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua família e o seu restante de semana.